qual é o impacto de viver com medo. O que eu sinto de viver com medo? Na verdade, o impacto de viver com medo é muito grande, às vezes gigante. Só que ele se embute na vida das pessoas e por isso não é totalmente percebido assim instantaneamente. Eu vou descer um pouco mais nas raízes do medo primeiro, para depois eu apontar os impactos e você conseguir acompanhar todo o raciocínio. Nós nascemos apenas dois tipos de medo. Só existem esses dois dentro de nós quando nascemos, que é o medo de cair ou o medo do barulho. Cair ou barulho, através de um susto. O medo de cair é um medo óbvio, porque ao cair significa você cair de grandes alturas, claro, com risco de morte certa. Então, toda essa obviedade do medo foi instaurada em nós desde os nossos antepassados mais distantes, que não caíram nos penhascos, mas eles ficaram precavidos em relação a isso. E isso foi passando até chegar a nós. O segundo medo é o medo de altos barulhos, que a gente conhece como susto. Altos e repentinos barulhos nos dá aquele susto e dispara todos os gatilhos do modo de sobrevivência. É quando, na verdade, nós nos damos conta do que está acontecendo. E aí, muitas vezes, nós já estamos em ação, nós já estamos agindo quando a gente entende o que está acontecendo. Ou, às vezes, agimos até sem entender o que está acontecendo. Portanto, na verdade, nós somos capturados pelo susto através do barulho. Todos os outros medos foram adquiridos ao longo de nossas vidas. O medo normal pode até ser considerado bom porque te protege, mas o medo anormal, insistente, fora do controle, é ruim, é mau. Destrói vidas que poderiam ser muito melhores se fossem muito amenizados ou até eliminados. Nós adquirimos muitos medos, principalmente em nossa infância, e eles constituem apenas uma sombra ruim do que poderia, na verdade, acontecer, mas que geralmente nunca acontece, felizmente, né? A maioria não tem base assim na nossa realidade de hoje, atual. O problema é que muitas vezes nós não conseguimos assim identificar quando e onde nós adquirimos cada um dos nossos medos. E por isso nós não conseguimos combatê-los. E o medo é um dos maiores inimigos das pessoas, como eu citei no início. Ele está no alicerce dos nossos fracassos, das doenças graves, de muitas loucuras instantâneas e muitas vezes até de morte que a gente esbarra por aí. Muitas vezes nós perguntamos para nós mesmos como adquirimos tantos medos e a resposta é que não foi consciente quanto hoje. Nós não tínhamos a visão e a cabeça, o entendimento, o raciocínio que nós temos hoje. E isso vem do fato de nós termos uma imaginação fértil, principalmente quando éramos crianças. Do fato de nós contarmos histórias para nós mesmos que representam os fatos que vivemos. E o pior, nós acreditamos nessas histórias. Vejamos. Vamos supor uma criança que fica paralisada pelo medo quando assiste um filme, por exemplo, de terror, mesmo indevidamente. Ela não deveria ter assistido, mas vamos supor que ela assistiu. Na sua imaginação, ela começa a acreditar que há um homem mau debaixo da cama, um bicho-papão, e que vai arrastá-lo e levá-lo. Se a mãe dela, em meio a todas essas atribulações diárias, observar o que está acontecendo e tiver a paciência e principalmente a sabedoria de ir lá, acender as luzes, mostrar para aquela criança que não existe nada debaixo da cama, e nem dentro do guarda-roupa, e nem em lugar nenhum da casa, para que ela fique segura, aquele medo já estava quase instalando na criança e era, portanto, real do ponto de vista dela, da criança. Aquele medo se cura, porque a mãe mostrou que não tinha nenhum risco ali. Porque o fato, na verdade, é que o bicho-papão não existe. Mas a criança já havia até se convencido da existência dele. Porque ela já havia contado essa historinha
para si mesmo. A criança, através do filme, se deixou convencer de que o bicho-papão existe. Então, se a mãe intervir naquele momento, a cura acontece. O medo some, mas fica existindo um bicho, mas ele não é tão papão, ele é um bicho-papão bom. Ou seja, ela modifica aquela historinha e conta para si mesma uma historinha melhor. O bicho-papão se torna então só um pensamento que passou. E o medo também parou de existir naquele momento dentro da criança. Passou de muito real para não mais que uma lembrança, que não tem base na realidade. O medo do homem debaixo da cama, então, ele foi morto e aniquilado naquele instante dentro da criança. Mas o grande detalhe é que existem outros dias e outros medos vão aparecer. E alguns deles, eventualmente, vão se instalar. Porque nem sempre as mães estão ali guardiãs, né? Estarão alertas, presentes, disponíveis para matar o medo ali naquela hora exata de que ele está se instalando. E depois que se instalar, aí você vai ter que aprender a conviver e a controlar ele. Muito possivelmente já aconteceu isso. Porque lembre-se, o medo é irracional. Não basta saber que não tem ninguém debaixo da cama. Nós temos que olhar para ver e se certificar de que realmente não tem. Nós temos que estar atentos e acreditar de uma forma visual de que aquilo ali é só uma fantasia da nossa cabeça. E a partir daquele momento, esses medos já são parasitas, eles ficam se alimentando muito do nosso desconhecido e quanto mais desconhecido uma coisa for para nós, mais a imaginação vai crescer naquela coisa e vai alimentar o medo. E aí, é claro que ele cresce. E se deixarmos, ele se torna mais forte que nós. Afinal, ele é irracional, como eu disse. Assim, nós seguimos as nossas vidas, mas isso tudo que acontece lá na nossa infância judiou e judia muito de nós no hoje. Porque nós não passamos assim incólumes pelo medo. Nós sempre temos problemas. Ele nos afeta assim, o nosso dia a dia, nos modifica e modifica a nossa vida sempre. Nós fazemos diversas coisas por causa do medo. Só que tem um detalhe. O que mais nos impacta e nos prejudica é aquilo que nós deixamos de fazer por causa do medo. É assim, nós deixamos de fazer milhares de coisas todos os anos por causa dos nossos medos. Nós bitolamos nossos filhos e muitas vezes as pessoas que a gente ama. Se nós fôssemos medir o impacto real do medo em nossas vidas, com certeza nós veríamos que vale muito a pena lutar para vencer ele.